Olá, primeiro ano, aqui é a professora Raquel e estamos indo agora para mais um tema do nosso plano de estudos para o quarto bimestre. Esse vídeo é para todo o primeiro ano do ensino médio. Então, John Napier foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e criador dos cálculos logarítmicos. Ele viveu entre 1550 a 1617. E o que significa logaritmo? O conceito de logaritmo é o mesmo, é semelhante ao conceito de expoente. O que faz o expoente? É uma potência. Ele indica quantas vezes você vai repetir a base. Agora, o logaritmo tem a sua forma específica de escrita, de notação. Você escreve a palavrinha simplificada, log, você fala log. O log de A na base B é igual a x, se somente se, B elevado a x é igual a A. Aí, quem é o A? A é o logaritmando. Uma potência comum, 2 elevado a 3 igual a 8. 8 é o nosso logaritmando. Então, o logaritmando é o resultado da potência. B é a base. Então, nessa potência que eu informei, se a base é 2, continua 12 aqui na notação de logaritmo. E x é o expoente. Então, o expoente lá na potência é o mesmo expoente, é o mesmo logaritmo aqui nesse tema, nesse capítulo, certo? Agora, existe tem a condição de existência para o cálculo do logaritmo. O logaritmando, ele tem que ser um número real positivo. A base também tem que ser um número real positivo diferente de 1. Logo, essa base ela pode ser um número entre 0 e 1 e maior que 1, mas não pode ser o 1. Entendeu, primeiro ano? Então, vamos com calma. Quando você encontrar uma expressão dessa, log de A, lembrando que esse é qualquer número real positivo, na base B também é qualquer número real positivo, sem ser o 1, é igual a x. Você quer calcular e vocês olham, então isso aí vai ser igual a x. Se e somente se, você puxa essa base e faz essa volta olímpica aí. A base elevada ao x tem que ser igual ao número que está ao lado da palavra log. Tem que ser igual ao logaritmando. E mais uma vez lembrando, às vezes você tem expressão para resolver e nessa expressão você tem que tomar cuidado se de repente numa expressão, numa equação, o x está na base ou o x está no logaritmando, tá certo? Ou o x é o próprio logaritmo. Nesse caso aqui o logaritmo fica livre, mas a base e o logaritmando, eles têm que respeitar essas condições. O logaritmando deve ser um valor positivo, não aceita valor negativo. A base também tem que ser positiva e não pode ser igual a 1. Então, essa base aí está dentro de dois intervalos, não é isso? A base pode ser um número fracionário, entre 0 e 1 é ser fracionário. E após o 1, aí pode ser fracionário, pode ser inteiro, pode ser o que for, tá certo? Então, muito cuidado com essas condições de existências para o cálculo do logaritmo. É bem simples, é só isso mesmo que você tem que analisar. E também revisar a potência e revisar a radiciação, né? Então, vamos aqui a um exemplo. Botei exemplos, mas vai ser só um por enquanto. O restante a gente vai corrigir algumas atividades do livro e vocês vão receber lista de exercício para treinar também. Por exemplo, 2 elevado a 4 vocês já conhecem, né? É 16, não é 8, né, primeiro ano? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Na forma de logaritmo, a gente escreve log de 16 na base 2 é igual a 4, percebeu? O 16, que é o resultado da potência, é o nosso logaritmando. A base continua a mesma, lá na potência a base é 2, aqui em logaritmo a base continua sendo 2. E o bendito 4 é que é o famoso logaritmo, que é o nosso expoente, que vocês já conhecem. Então, é um assunto novo, mas que você não deve ter tanta dificuldade para entender. Basicamente, é isso que vocês vão fazer nesse vídeo e neste capítulo, tá certo? Agora, não esqueça, eu geralmente vou falar aqui no vídeo, logaritmando, aí você tem que lembrar que é o resultado da potência, é o número que fica do lado da palavra log, logaritmando. Base você já sabe o que é, né?
A base na potência é a mesma base no logaritmo aqui. E eu geralmente vou falar logaritmo. Então, logaritmo é o expoente. É só colocar isso na cabeça, certo? Logaritmo é o expoente lá na potência. Aqui ele é chamado de logaritmo. Vou escrever aí para vocês. Ok, agora a gente vai para a página 243 do teu livro, tá certo? Eu faço aqui, você refaz em casa. Ele pede para você calcular essas expressões aí. Então, você tem letra A, log de 256 na base 2. 256 é um número composto, um número alto. Eu recomendo você pegar esse número composto e decompor. Decompor em fatores primos, não é tirar MMC, certo? O primeiro ano é decompor. Então, se ele é par, divide por 2, a metade é 128. Continua dividindo por 2, porque deu par, 64. A metade de 64, 32. A metade de 32, 16. A metade de 16, 8. A metade de 8, 4. A metade de 4, 2. A metade de 2, 1. Aí parou a decomposição. O que aconteceu aí, senhores? Vocês têm uma sequência de 2. Então, você pode voltar na expressão e olhar para aquele 256 e escrever em forma de potência, que rapidinho você termina. Sabe como que vai acontecer? Geralmente, a gente vai pedir socorro para a equação exponencial. A função logarítmica e a função exponencial, elas são funções inversíveis. Uma é inversa da outra. É igual à adição inversa de subtração, a divisão inversa da multiplicação. Aqui você tem a função exponencial e a função logarítmica. Então, basta escrever log de 2 elevado a 8 na base 2 é igual a x. Se e somente se esse 2 elevado a x, olha só, foi igual a 2 elevado a 8. O que aconteceu aqui, primeiro ano? Assunto do vídeo passado. Bases iguais, aí você tem uma equação exponencial, tá vendo? As bases são iguais, então o expoente vai ser igualado também, x é 8. Então, qual deve ser o expoente do 2 para a potência resultar em 256? 8. Então, esse 8 é o nosso logaritmo. Agora, olha a letra B. Você tem no logaritmando uma fração, 1 sobre 49. Aí você tem que lembrar as propriedades da potência. O que é 49? 7 ao quadrado. Posso subir esse 7? Posso, trocando o sinal do expoente, lembra? Potência com expoente negativo inverte a base? Então, agora você está fazendo o contrário. Você já está com a base invertida. Então, você volta para ele e escreve lá expoente negativo. Então, agora dá para calcular qual é o log de 1 sobre 49 na base 7. É igual a x. Se e somente se, usando a definição, 7 elevado a x foi igual ao logaritmando, que é 1 sobre 49, ou que você já escreve logo direto, 7 elevado a menos 2. Entendeu, primeiro ano? Já diminui o cálculo, simplifica e acaba a conta. Então, x vale menos 2 porque as bases já estão igualadas. Então, você usa uma equação exponencial para poder encontrar o logaritmo. Ou, se você já for entendendo o que de fato está acontecendo, pode resolver direto. Olha aí, log de 125 sobre 8 na base 5 sobre 2. É igual a x, não sei, eu boto logo x. Aí você pega 5 sobre 2 elevado a x, tem que ser igual ao logaritmando 125 sobre 8. Ok? Pronto. Aí, primeiro ano, você tem que ser muito esperto no olhar. 125 é um número composto, dá para decompor. Então, eu vou repetir aqui o primeiro membro e olhar para o segundo membro. E o 8 também dá para decompor. 125 é quem? 5 a terceira. É 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. O 8 é 2 a terceira, é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Agora, olha o que aconteceu. 5 sobre 2 elevado a x igual. Agora eu vou voltar para a propriedade da potência. Eu tenho uma divisão de potências, eu posso escrever uma potência de divisão, ou seja, botar o 3 em evidência lá em cima no expoente e deixar a base livre. Olha só, bases iguais, quem é x? X vale 3. Esses 3 pontinhos aí, quer dizer, implica dizer que x é igual a 3.
E a letra D? A letra D eu tenho também uma fração no logaritmando e uma fração na base. Aí tá difícil, então diz, olha, isso aí vai ser igual a x. Às vezes a expressão é tão simples que você resolve direto. Então usa a definição. A definição diz que a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. A volta olímpica, tá percebendo que eu sempre estou fazendo essa voltinha aí? Então, 3 meios elevado a x, abre parêntese, né, primeiro ano. Pronto. É igual a 16 sobre 81. Já poderíamos escrever direto esse número decomposto, mas eu escrevi assim, tá bom? Estou escrevendo a definição. Agora a gente vai escrever ele decomposto. 3 sobre 2 elevado a x é igual. Quem é 16, primeiro ano? 2 ao quadrado. Vamos gravando essas potências aí. Quem é 81? 3 ao quadrado. Porque se 81 é 9 vezes 9, cada 9 é 3 ao quadrado, então você vai ter um total de 4 bases 3, não é isso? Então, 3 meios é igual a 2 terços. E aquele 4 que repete no numerador e no denominador, a gente coloca ele para fora do parêntese usando a propriedade da potência. Potência de uma divisão ou potência de um quociente, tá certo? Então, só arrumando aqui este 4, esse 3, então fica 2 sobre 3 elevado a 4. O 4 que estava no numerador e no denominador fica agora escrito só uma vez do lado de fora do parêntese. Então implica dizer que as bases não estão iguais. Como é que eu faço para igualar? É só inverter a base, mas para inverter a base tenho que trocar o sinal do expoente. Vocês viram que a gente fez uma revisão no vídeo passado. O quanto é importante vocês estarem revendo as propriedades da potenciação e da radiciação. Essa cor não ficou legal, vou trocar novamente. Então, a gente vai inverter, vai repetir a primeira, 3 sobre 2. Mas se eu quiser repetir e inverter logo aí, posso, tá certo? Só que aí dá trabalho para finalizar. Então, não queremos trabalho, queremos facilidade. Então, vamos inverter a segunda lá, 2 sobre 3, você põe 3 sobre 2. Inverteu, muda o sinal do expoente, acabou a conta. Quem é o logaritmo? O logaritmo vai ser negativo. Gente, o logaritmo pode ser negativo? Pode. Só quem está preso nas restrições são quem? O logaritmando e a base. Esses dois devem obrigatoriamente serem positivos, tá certo? O logaritmo está livre. Olha, então x é igual a menos 4. Ficou ruinzinho de ver, mas eu estou falando aqui no vídeo. O logaritmo é menos 4. Por favor, refaçam todos esses cálculos no seu caderno. Ainda na primeira questão, estou indo para a letra E, F e pulei para a letra H. Uma letra aí tu vai fazer, tá bom? O que é aquilo ali? Log de 10 mil. E cadê a base? Senhores, quando não aparecer a base, significa que você tem um logaritmo decimal. No logaritmo decimal, essa base ela não é obrigada a vir. A gente diz assim que ela está subtendida. Então, a base é 10. E eu só escrevi a frase e não vou colocar o 10 ali no pezinho do G para todo mundo já ir se habituando com esse cálculo. Então, quando não aparecer a base, não vai dizer que é 0 ou que é 1, tá bom? A base não pode ser 0, tem que ser maior que 0. E também não pode ser 1, lembra? Então, assim, ó, basta, quando você tiver um logaritmo decimal, é só você conferir os zeros. No caso aí, eu só vou conferir zeros, porque esse número é bem alto, né? 10 mil. Se fosse 10 milésimos, ou 1 milésimo, 1 centésimo, 1 décimo de milionésimo, aí eu vou conferir sim as casas decimais, aí seria negativo. Aqui fica positivo, a mesma ideia de potência de base 10 que você também já tem. Então a base que é 10, ó, 10 elevado a x tem que ser igual a 10 mil. Ora, gente, então é claro
porque esse x tem que ser 4, né? Letra F. A letra F eu tenho 128 no logaritmando e 256 na base. São valores altos, você decompõe. 256 a gente já viu ali, a gente já resolveu, que é 2 elevado a 8. Agora, se você perceber, pega esse 256 e divide por 2. Eu não vou decompor, eu vou voltar aqui na ideia. Pega o 256 e divida por 2, só assim mentalmente. O que você encontrou aí? 128 não é a metade de 256 primeiro ano? Sim ou não? Vamos ver aqui no cálculo. Para não ter que estar fazendo aquela decomposição longa, se você pode perceber um caminho, um atalho, você vai nesse atalho. Então vamos lá nesse atalho bem aqui. Eu estou olhando para os dois números e percebi que um é a metade do outro. Vamos conferir se é isso mesmo. Vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para 2 0. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Baixa o 6. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16, zerou. Realmente, 128 é a metade de 256. O que interessa saber? Ora, se 256 é 2 elevado a 8, divida por 2, você vai ter, repete a base e subtrai os expoentes, né? Assim, divisão de potência de mesma base. Então, não precisa decompor o 128. Pega essa ideia bem aí, só dividir por 2, porque eu já sei que um é a metade do outro. E aí, na hora que tu vai dividir usando potência, você repete a base, que é 2, e subtrai. 8 menos 1, cadê esse 1? O 1 é o que está no 2 ali, o segundo 2. Não botei nadinha aí para você lembrar, 2 elevado a 1, tá certo? Aí a gente finaliza. O que é o log de 128 na base 256? É igual a quanto? É igual a x. Se e somente se esse x, né, esse 256, que a gente vai escrever 2 elevado a 8, ó. 2 elevado a 8 é 256. Então, esse número elevado a x foi igual a 2 elevado a 7. O que aconteceu aí no primeiro membro? Potência de uma potência. A regra dessa potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes, não é isso, gente? Então, vai ficar 2 elevado a 8 vezes x, 8x. Portanto, consigo igualar as bases, vou direto na conta. 8x é igual a 7. Quem é x? 7 sobre 8. O 8 passa dividindo o 7. Veja, são só informações que você já trazem do fundamental e a gente ainda faz revisão aqui, tá certo? H. O log de um radical. Meu Deus, o aluno se desespera do outro lado. O log da raiz quinta de 100. É quem? Não apareceu a base, percebeu? Essa base está subentendida que é 10. Quando não vem é porque é 10. Coloquei para relembrar. Aconteceu agora há pouco na letra E. Não vou botar o 10 aí também. Então, a gente vai na definição. O 10 que está subtendido elevado a x tem que ser igual à raiz quinta de 100. Tá certo? Então, 10 elevado a x. Da onde que saiu esse 10? Já tem gente perguntando aí. Gente, é a base. Quando não aparece ali o númerozinho no pé do G, é porque vale 10. Então, 10 elevado a x é igual à raiz quinta de 100. Agora, olha o que tem no segundo membro. Você tem um radical, que foi que a gente viu na revisão do último vídeo. Todo radical eu posso escrever em forma de potência. Eu já estou arrumando o 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, 10 elevado a x vai ser igual a 10 elevado a quem? Lembra a história do solzinho? O 5 que está fora vai para debaixo da barra e o 2 que está embaixo da barra vai para cima da barra. O expoente do segundo 10 vai ser fracionário porque o número está dentro de um radical. Logo, se 10 é igual a 10, x vale 2/5. Sempre vai gerar uma equação exponencial, viu? Primeiro ano. Continuando na página 243, eu estou indo ainda na letra I. E, ao que tudo indica, eu vou parar nessa letra I, tá certo? Olha o que tem. Log de 125 milésimos na base 5 décimos. Ora, senhores, quem vai ser esse log? Esse log vai ser x. Mas aí você pega, você tem número decimal no logaritmando, número decimal na base.
125 milésimo é 125 sobre 1000. 125 é 5 a terceira, a gente já viu. E 1000 é 10 a terceira. Percebeu que tem um 3 ali no numerador e denominador? Põe ele lá de fora e divide. 10 dividido por 5 é 5 décimos. Do mesmo jeito que você está olhando ali 5 décimos, você escreve em forma de número decimal. 5 décimos fica 0,5. Aí você escreve, olha, então vamos arrumar do jeitinho que está lá em cima. Log de 125 milésimo, escrevo log de 5 décimos elevado a 3 na base 5 décimos é igual a x. Se somente se essa base 5 décimos elevada a x foi igual a 5 décimos elevado a 3. Igualei as bases, quem é x, primeiro ano, 3. Pronto, chegamos ao final deste primeiro vídeo. Essa segunda questão não está no teu livro, eu estou te dando de presente para você passar o seu tempo aí livre, estudando matemática e resolvendo esse problema aí. Então aí eu estou chamando para você dever para o lar. Não é só para ficar assistindo o vídeo, também é para pegar o caderno e resolver. Também eu aconselho vocês, para cada conta que a gente faz aqui, que eu estou resolvendo, os outros colegas estão resolvendo, pega um borrão, refaça no seu borrão. Isso ajuda muito a você a aprender um pouco mais a matemática, entendeu? Já que a gente está numa situação difícil, né, trabalhando dessa forma, o que vai valer é o teu esforço aí do outro lado da telinha. Então, dever para o lar, resolva isso. Tudo isto aí foi comentado neste vídeo, tá certo? Agora só que arrumado de um jeito mais bonitinho, com um nível um pouquinho mais elevado, mas as contas você faz separado que você vai conseguir. Então, a todos vocês, bom estudo, tentem, vocês são capazes, tá certo? Todos vocês são capazes. Eu botei você é capaz. Você pode sim entender esse assunto. E a minha frase que eu gosto de dizer em sala de aula: não se esqueça nunca, sua família torce por você. Dê o seu melhor.